A casa antiga no final da rua sempre me chamou atenção. Uma estrutura de madeira escura, janelas que pareciam olhos vazios e um jardim que há muito se rendera às ervas daninhas. Meu nome é Samuel, sou um homem de estatura mediana, cabelos castanhos curtos e olhos que, segundo minha avó, são da cor de mel. Desde criança eu senti uma atração inexplicável por aquele lugar, uma mistura de medo e fascínio. Os mais velhos contavam histórias sobre a família que morou ali, sobre uma tragédia que silenciou as risadas e deixou apenas ecos de dor. Diziam que a casa era amaldiçoada, um portal para algo que não pertencia a este mundo. Um dia, ao passar em frente, vi uma placa de vende-se. Meu coração acelerou. Ignorei os avisos, as histórias sussurradas e a sensação gelada na espinha. Comprei a casa. Acreditava que, com fé e trabalho, poderia transformar aquele lugar de trevas em um lar de luz. Mal sabia eu que as trevas daquela casa eram mais antigas e mais profundas do que eu imaginava. A Bíblia nos adverte em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu estava prestes a entender o verdadeiro significado dessas palavras. As primeiras semanas foram de trabalho duro. Raspei a tinta velha, consertei o telhado e comecei a limpar o jardim. O ar parecia mais leve e comecei a acreditar que estava vencendo. Mas então as coisas começaram a acontecer. Ferramentas que eu deixava em um lugar apareciam em outro. Portas que eu tinha certeza de ter fechado, eu as encontrava abertas. Eram coisas pequenas, fáceis de racionalizar. Estresse, cansaço, foi o que disse a mim mesmo. Mas no fundo, uma semente de inquietação começou a brotar. Uma noite, eu estava lendo na sala de estar, a única lâmpada acesa criando um círculo de luz reconfortante. De repente, ouvi um som vindo do andar de cima, um rangido lento e deliberado, como o de uma cadeira de balanço. Gelei. Eu morava sozinho. Subi as escadas devagar, meu coração martelando contra as costelas. O som vinha do quarto principal, um cômodo que eu ainda não havia tocado. A porta estava entreaberta. Empurrei-a e vi, no centro do quarto, uma cadeira de balanço antiga, movendo-se para frente e para trás. Como se alguém invisível estivesse sentado nela, o medo me paralisou. Lembrei-me do Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agarrei-me a essas palavras como um náufrago se agarra a um destroço. Fechei a porta e desci correndo, trancoei-me na sala e passei a noite orando, a Bíblia aberta em meu colo. Na manhã seguinte, a cadeira estava imóvel. Tentei me convencer de que fora uma corrente de ar, minha imaginação, mas a paz havia sido quebrada. A presença na casa não era mais passiva. Ela sabia que eu estava ali e queria que eu soubesse que ela também estava. Os sussurros começaram logo depois, vozes indistintas, parecendo vir das próprias paredes. No início, eu não conseguia entender as palavras. Eram como o vento assobiando por uma fresta, mas com o tempo ficaram mais claros. Chamavam meu nome, Samuel! A voz era fria, arrastada, e parecia zombar da minha presença. Eu tentava ignorar, cantando louvores, lendo a Bíblia em voz alta, mas os sussurros persistiam, se insinuando nos momentos de silêncio, tentando minar minha fé. Uma noite, o sussurro foi diferente. Nós te conhecemos. Samuel de olhos cor de mel. Você não pertence aqui. Um arrepio percorreu meu corpo. Como sabia da cor dos meus olhos? A descrição que minha avó usava, a entidade estava vasculhando minhas memórias, usando minhas afeições contra mim. A luta não era apenas física, era espiritual e mental. O inimigo estava tentando me isolar, me encher de medo, até que minha fé se despedaçasse. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar, diz 1 Pedro 5:8. O leão estava à minha porta. Decidi que não fugiria. Esta era minha casa agora, e eu não entregaria às trevas. Comecei a ungir cada porta e janela com óleo, orando fervorosamente, reivindicando cada cômodo para o Senhor. No quarto principal, onde a cadeira de balanço estava, a atmosfera era mais pesada. Enquanto eu orava, a temperatura caiu drasticamente. A cadeira começou a tremer violentamente, e um som gutural, um rosnado de pura maldade, preencheu o ar.
Era uma batalha de vontades, eu, um homem de estatura mediana e fé inabalável, contra uma legião invisível. As luzes piscaram e se apagaram. Fiquei na escuridão total, o som do rosnado me cercando. Formas sombrias se moviam na periferia da minha visão. O medo ameaçou me consumir, mas eu me agarrei à promessa de Deus. Comecei a declarar em voz alta, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Cada palavra parecia empurrar a escuridão para trás. O rosnado se transformou em um grito de fúria. Objetos começaram a voar pelo quarto estirrocando-se contra as paredes. Uma força invisível me empurrou e eu caí no chão. A Bíblia voou da minha mão, deslizando para um canto escuro. O desespero bateu à porta do meu coração. Sozinho, na escuridão, desarmado. Então a voz sussurrou, desta vez bem ao meu ouvido, com um hálito podre. Você está sozinho. Seu Deus te abandonou. Era a mentira final, a tentação de render-se. Mas no momento de maior fraqueza, a lembrança de outra escritura brilhou em minha mente. Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará, com uma força que não era minha. Levantei-me. Meus olhos castanhos, mesmo na escuridão, buscavam a luz, que eu sabia que existia. Comecei a orar, não mais em defesa, mas em ataque. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todo espírito maligno que saia desta casa. Este lugar pertence ao Senhor. Sangue de Cristo tem poder. Uma luz ofuscante explodiu da janela, iluminando o quarto. A cadeira de balanço foi arremessada contra a parede e se partiu em pedaços. Um grito agudo e sobrenatural ecoou, diminuindo até desaparecer. E então, silêncio. Um silêncio puro e pacífico que eu não ouvia desde que entrei naquela casa. O ar ficou quente, leve, a presença opressora se fora. Caí de joelhos, exausto, mas vitorioso, chorando de alívio e gratidão. A batalha havia sido vencida. A casa, antes um covil de trevas, agora estava limpa. Nos dias que se seguiram, a transformação foi total. A luz do sol parecia mais brilhante através das janelas. O jardim começou a florescer. A casa não era mais um lugar de medo, mas um testemunho do poder da fé. Eu, Samuel, o homem de estatura mediana e olhos cor de mel, aprendi que não importa o quão assustadora a escuridão pareça, a luz da fé, por menor que seja, sempre prevalecerá, como diz João 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas a derrotaram. Minha casa se tornou meu lar, e minha história um lembrete de que nunca estamos sozinhos na batalha. Obrigado por ouvir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever para mais histórias.